É dia de falarmos de mercado. E de olho no mercado, com o apoio da TAG, nós vamos conversar com Francisco Pinheiro, que está por aqui com a gente. Francisco, boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão assistindo. Hoje você fala de onde? Tapetininga, São Paulo. E vamos lá. O que a gente já pode começar falando desse mercado nosso dentro do agro nesta quinta-feira? Perfeito, Fabíola. Bom, acho que é importante salientar, algumas semanas atrás a gente havia comentado as cotações sinalizando ali um movimento de alta, né? Soja querendo firmar um pouco de preço, milho nem tanto. A gente chamou a atenção para poderia ser ali talvez uma oportunidade momentânea, muito olhando a questão do climático norte-americana. Agora, à medida que nós vamos adentrando o mês de agosto, que já é um mês que está praticamente ali já definindo a safra norte-americana, então o clima, para qualquer prejuízo ou até mesmo benefício que ele podia trazer, está praticamente dado. Então, a gente olha aí o mercado climático norte-americano já fechando essa página do livro e o mercado começa a olhar já para a chegada da colheita dos Estados Unidos. Mês de agosto ainda é o mês para definição de produtividade, porém, quando a gente olha os mapas climáticos, mostram chuvas dentro da normalidade em boa parte das regiões neste mês. Então, não deve ser uma safra gigantesca, mas até em conversa com pessoas que têm rodado, fazendo os famosos crop tours, tem visto lavouras no geral boas. Então, tudo indica que os Estados Unidos não deve colher uma safra grande, igual inicialmente se esperava, mas ainda assim um tamanho bom. E automaticamente a gente viu essa última semana um considerável recuo das cotações da Bolsa de Chicago, olhando já então para a entrada da safra norte-americana aí dentro dos próximos meses. Francisco, nesta semana a gente está vendo o dólar reagindo um pouquinho. Hoje abriu a 4,80, eu não sei quanto está nesse momento, que eu não conferi. Isso aí é um sinal positivo para o produtor, aquele que está precisando agora de fazer uma venda, a gente consegue fazer comercialização ou está tudo travado? Os portos não estão pegando, as trades também não? Nesse momento 4,88, né, uma Eita, alta de mais de 1%, indo num engate aí dessa alta dessa última semana. Se a gente olhar dentro desde a quinta-feira passada, já soma-se quase 5% de alta, né? Alguns fatores externos, mas eu acho que o que desencadeou essa alta, principalmente hoje, onde a gente teve a decisão do Copom, né? O mercado já esperava uma redução da taxa de juros, não tinha tanta clareza qual seria o tamanho dessa redução, e veio aí uma redução de 0,5 ponto percentual, trazendo então para a taxa básica de juros, né, a taxa Selic a 13,25%. E eu acho que o que o mercado mais ficou de olho foi nas votações, né? Então foi um placar bastante justo entre os diretores, um placar de 5-4, expondo aí então uma divisão dos players, né, dos diretores, então, que não tem um consenso muito claro ali a respeito vamos falar assim, do futuro da economia. Então, isso acaba trazendo um olhar aí de aversão a risco para os investidores, e, consequentemente, a nossa moeda acaba perdendo um valor. Para o produtor, sem dúvida nenhuma, isso acaba sendo algo interessante, né? Acaba valorizando, então, a sua produção, uma vez que nós temos as commodities dolarizadas. Em termos de liquidez, o que a gente tem sentido, né, a TAG pelo menos segue no mercado normal, atuando nas originações tanto disponível quanto futuro, e o preço só não melhorou nos últimos... Desculpa, né, o preço ele acabou não reagindo tanto, apesar da alta do dólar, por questão dessa desvalorização de Chicago. E em relação à compra de insumos, porque a gente tem visto aí uma redução na compra de insumos em comparação ao ano anterior, porque o produtor houve uma queda e o produtor está esperando cair mais. Com essa reação do dólar,
Ele precisa ficar atento, porque daqui a pouco faz a subir? Eu acho que o que eu tenho escutado, né, até de colegas e produtores, eles têm adiado assim, as compras de insumos em algumas regiões, sim, nessa esperança de ver mais uma redução, mas acho que para alguns insumos a gente já está começando a ver uma reação de preço, né, de alguns fertilizantes e tudo mais. Eu brinco que para o produtor, no final das contas, o dólar sempre subir é bom, né? Porque ele acaba tendo excedente de produção, por mais que ele tenha parte do custo dolarizado, mas ainda assim ele tem supostamente produção que é para superar os custos, né? Então eu falo que para quem é produtor, para quem é exportador, o ideal é sempre que o dólar valorize. A gente tem que sempre chamar a atenção para esse não descasamento das moedas, né? Então, quando você está comprando insumo, às vezes é sempre importante estar olhando a questão de comercialização de soja, né? Olhar os custos de uma ótica de relação de troca. Mas eu diria que dólar subindo é bom para o produtor, independente de se os custos subirem ou não, é mais favorável que ele suba. Ok, eu quero agradecer a sua participação com a gente. Muito obrigada pela sua atenção aqui, as informações trazidas. E a gente volta a falar na próxima quinta, combinado? Combinado. Obrigado, pessoal. Boa tarde.